a oferta se torna um e vem diante do Senhor. O Senhor não olha para aquilo que nós temos nas mãos, mas para a fé do nosso coração. E mediante a fé aqui ministrado, eu peço a tua bênção e a tua graça, não só sobre estes recursos e sobre aqueles que ofertaram, mas também sobre aqueles que administrarão, em o nome de Jesus. Amém e amém. Muito obrigado, meus irmãos. Podem tomar assento. É sempre uma alegria podermos retornar ao púlpito dessa igreja, todos os domingos pela manhã, às 9 horas, ou quase todos os domingos, né? Eu já tinha uns 3 domingos que eu não vinha, viu, pastor Mac? A gente foi para Belo Horizonte, né? Depois tivemos outros 2 compromissos, ministrei no Carisma também. Mas hoje nós retornamos para a glória do nome do Senhor. E você é o nosso convidado especial, vai estar conosco na nossa escola bíblica. E nós estamos tratando sobre o livro de João, os 21 capítulos de forma expositiva, onde nós lemos, onde nós entendemos e onde nós aplicamos a sabedoria bíblica ao nosso viver. Quando nós olhamos para um ambiente como este, e eu estava refletindo, sentado, e vendo os testemunhos, né, da irmã Adriane, do James, né, que foi o primeiro convidado, e às vezes a gente se pergunta, o que antecede e o que transcende um culto, uma reunião como essa? O que é que vem antes, o que é que vem depois? Porque o durante até a gente percebe que são os louvores, são os testemunhos, é a questão da contribuição, o levantar as mãos, o bater palmas, você expressar através dos seus gestos e talento a alegria que está no coração. E o que vem antes de tudo isso? Nós entendemos que o que vem antes do culto é o próprio espírito que nós temos de cultuar. Quando nós nos preparamos em casa, quando nós colocamos à disposição, quando nós preparamos a nossa melhor roupa, quando nós vemos com o ânimo, a expectativa de chegarmos a este lugar, porque este lugar não é outro senão a casa do Senhor. É o lugar onde Deus se manifesta, é o lugar onde a história de vidas podem ser modificadas. E justamente isso é o que transcende o culto, porque o que transcende o culto é justamente a experiência do impacto que é gerado, esse impacto transformador, que eu levo para o meu cotidiano, a partir das mudanças, tanto a nível moral, ético, para que eu possa aplicar. Então, antes de você vir para cá, você veio com um espírito de cultuar ao Senhor, e que este espírito possa permanecer na sua vida, e você entender que a qualquer momento, Deus pode modificar aquilo que você está aguardando. E o impacto dessa experiência transformadora que você vai receber, que você já está recebendo na noite de hoje, que você viu no testemunho que foi dado aqui. É interessante que eu vi na fala, tanto da irmã Adriane quanto do James, quando ele diz assim, e o Espírito Santo de Deus foi me convencendo. Eu queria que o meu esposo viesse estar comigo, e eu entrei no quarto e orei, e o Espírito Santo agiu. E eu quero te dizer que o Espírito Santo, que transformou esta família, ele está aqui nesta noite. Ele está agindo sobre a tua vida e o teu coração. Porque lá em Atos do capítulo 2, eles estavam aguardando uma promessa, já se faziam 10 dias, quando Jesus disse, ficai em Jerusalém, até que do alto recebereis poder, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia, Samaria, até os confins da terra. Passou o primeiro dia, o segundo dia, 120 pessoas reunidas numa casa. E de repente eles ouviram um som como de um vento impetuoso, que encheu todos os que estavam ali, e foi percebida línguas como língua de fogo. Porque quando ele veio, a sua inauguração foi algo impactante, algo percebido pelos ouvidos, algo percebido pelo olhar. E ele veio e está conosco para a glória do seu nome. Abra sua Bíblia, por gentileza, no livro de João, do capítulo 10, e o verso 40, João, capítulo 10, e o verso 41, quero vos falar sobre o testemunho eficaz. Quando falamos de testemunho, nos remetemos geralmente aos operadores do direito, né?
tanto aqueles que são da magistratura, quanto do Ministério Público, os advogados. E por falar em advogados, se não falha a memória, dia 11, né? Acho que foi o dia do advogado, foi isso? Então tá, parabéns, todos os advogados. Ah, é verdade, verdade. Então todos os advogados, bacharéis em direito, parabéns. E quando nós olhamos para o texto da nossa leitura, observe, João, capítulo 10, verso 41. E iam muitos ter com ele, este ele aqui é Jesus, e diziam, realmente, João, e este João aqui é o João o Batista, não é o João que escreveu este livro aqui, não fez nenhum sinal, porém tudo quanto disse, e quem disse foi João o Batista, a respeito deste, e este é Jesus, era verdade. Ou seja, um testemunho eficaz, um testemunho verdadeiro. E aí nós vamos perceber que o valor de um testemunho, ele antecede e transcende o mesmo. Por quê? Porque o valor de um testemunho reside justamente na credibilidade da testemunha, na coerência no relato e também na confirmação a posteriori do mesmo. Ou seja, aquilo que é testemunhado a respeito de quem se falou algo, ele vai ser verificado e vai ser confirmado no tempo e no espaço. E isso diz muito respeito da credibilidade da testemunha, a veracidade de tudo aquilo que ela está relatando. E você vai perceber esta confirmação tanto naquilo que você vê, quanto naquilo que você ouve. E é interessante aqui neste texto bíblico, que este homem que foi a testemunha, ele já havia falecido muitos anos atrás, algum tempo atrás. Mas o testemunho dele sobreviveu, o testemunho dele transpassou, porque a maior alegria de uma testemunha é quando ela vê a confirmação daquilo que ela falou, e muito mais, quando isso repercute no tempo. E quando nós olhamos para o texto de João, nós vamos ver que João, o apóstolo, este que escreve, ele nos vai mostrar justamente o antecedente de um testemunho eficaz. Acompanhe comigo Marcos, e aí você vai mudar de livro de Marcos, no capítulo 1, do verso 4 e o verso 6. Marcos, aqui nós vamos ver quem era essa testemunha. Por que que havia credibilidade na sua fala? Por que que nós podemos hoje, muitos anos depois do relato que fora feito, porque neste momento histórico, quando João escreve, é o ano de 93 da nossa era. Só que a história que ele está contando é uma história lá da década de 30, quando Jesus ainda vivia. E por que que João ele se preocupa em trazer testemunhos? Aqui você está vendo o testemunho de João o Batista, mas tem também no capítulo 4 o testemunho da mulher samaritana. Você vai ter o testemunho também do cego que teve seus olhos abertos. Você vai perceber que no mínimo 7 testemunhos de pessoas que tiveram um encontro, que tiveram um impacto transformador nas suas vidas, João relata no seu livro. É porque quando João está escrevendo, ele se sente num tribunal. Porque neste momento histórico, 60 anos já havia se passado que Jesus havia morrido e ressuscitado, sido levado aos céus. E muitas pessoas começaram a descrer que Jesus era o Filho de Deus, que Jesus viera a este mundo para transformar, para libertar do pecado. Surgiu uma corrente chamada docentista, que vem do grego dokel, que quer dizer aparência, que afirmava que Jesus não tinha um corpo real, é como se fosse um holograma, como se fosse apenas aparência de corpo, porque o corpo é mau, e a divindade não poderia comungar com isto que era mau. E além desta seita, outros grupos começaram a surgir, o próprio gnosticismo, e João diz, não, eu preciso relatar, eu preciso escrever tudo aquilo que eu convivi, porque não tinha ninguém que conhecesse mais a Jesus do que o próprio João. João era aquele que reclinava a cabeça no peito de Jesus. E aqui eu estou falando de João, o autor do texto. A Bíblia nos mostra que João também foi aquele que era o mais jovem de todos. Ele convivia com Jesus. E se ele tivesse percebido uma pequena nuance de fato, de erro no seu caráter, ele teria registrado. Mas quando ele vai pegando os testemunhos,
E ele vai coletando os testemunhos de todas aquelas pessoas, porque ele se sente neste tribunal, aonde ele precisa comprovar aqueles que duvidavam de que Jesus é o Filho de Deus. Ele pega o testemunho de João Batista, Marcos capítulo 1 e o verso 4, primeiro relatando quem é essa testemunha. Apareceu João Batista no deserto, pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados. Verso 5 do capítulo 1 de Marcos: saíram a ter com ele toda a província da Judéia, todos os moradores de Jerusalém, confessando os seus pecados, e eram batizados por ele no rio Jordão. As vestes de João eram feitas de pelo de camelo, e ele trazia um cinto de couro, e se alimentava de gafanhotos e mel silvestre. Em dado momento surgiu um homem que no mínimo era excêntrico, por causa da sua maneira de se vestir, por causa da sua maneira de se alimentar, a sua dieta, por causa do lugar onde estava a sua igreja. Qualquer outra pessoa iniciaria uma igreja lá em Jerusalém, que haviam 80.000 habitantes, aonde estava o grande templo de Herodes, aonde havia uma grande circulação de pessoas, mas João não. João ele vai lá para próximo do Mar Morto, próximo da região do Rio Jordão, lá no deserto, e lá ele começa a ministrar. E a Bíblia diz que o testemunho dele, no livro de João, agora você volta comigo para o Evangelho de João, quando ele vai relatar, depois de você saber quem era esta testemunha, no capítulo 1, você vai ver que ele vai declarar o testemunho dele a respeito da pessoa de Cristo Jesus. O Evangelho de João, capítulo 1, verso 15. João testemunha a respeito dele e exclama: este é o de quem eu disse, o que vem depois de mim, e tem contudo a primazia, quanto já existe antes de mim, porque todos nós temos recebido da plenitude graça sobre graça. Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, e a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. João, este homem no mínimo excêntrico, filho de Zacarias e Isabel, prima de Jesus, que tem o seu ministério lá no deserto. Lá no meio do deserto ele começa a declarar, a testemunhar quem seria a pessoa de Jesus. E a Bíblia diz que esta informação chega a Jerusalém, e Jerusalém está a 9 quilômetros da onde ele está. Isso incomodou tanto os líderes religiosos daquele momento, que eles mandam uma equipe para avaliarem João. Continue comigo o texto, verso 19 agora. E este foi o testemunho de João, quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para lhe perguntar: quem és tu? A popularidade de João começa a crescer, sua credibilidade é confirmada, não somente pelo que as pessoas ouviam, mas pelo seu testemunho, o seu procedimento, o seu comportamento, a sua integridade, a sua postura. E isso chega a Jerusalém e eles mandam perguntar quem é João. E a Bíblia diz que João ele vai responder aqui mesmo no capítulo 1 e o verso 23, ele diz, verso 22, diz assim: disseram-lhe, pois, declara-nos quem és, para que demos resposta àqueles que nos enviaram, ou seja, aqueles que nos mandaram vir aqui avaliar o teu testemunho. Que dizes a respeito de ti mesmo? E ele respondeu: eu sou a voz do que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor, como diz o profeta Isaías. Eu não sou o Cristo, eu não sou o Filho de Deus, mas sou a voz, eu sou o precursor, é aquele que está indicando que um dia ele virá. E continuando o relato de João, no verso 29, ainda aqui do capítulo 1, no dia seguinte viu João a Jesus, que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. No testemunho de João, ele olha para Jesus e diz: este
é aquele que é o removedor do pecado mundial, e muito mais do que isso, ele é o aplacador da ira de Deus, porque a ira de Deus estava sobre todos os homens, assim como todos nós. Uma outra coisa que me chama muita atenção, e eu gosto muito de estar aqui num ambiente como esse, porque aqui é um ambiente de iguais. Nós somos iguais. A nossa legislação, na sua forma, ela diz que nós somos iguais perante a lei. Mas muitas vezes na aplicação, isso não funciona. Uns são mais iguais do que outros. Mas aqui não, porque a Bíblia diz: todos pecaram e necessitam da glória de Deus. Todos nós somos iguais. Todos nós estávamos condenados a vivermos separados eternamente de Deus, mas o Cordeiro de Deus, que remove o pecado mundial, o Cordeiro de Deus, que aplaca a ira de Deus, ele veio ao mundo. E João começa a testemunhar, e mais que isso, lá no momento do batismo, verso 32, e João testemunhou dizendo: vi o Espírito descendo dos céus como pomba e pousar sobre ele. Eu não conhecia até aquele momento, porém quem me enviou a batizar com água me disse: aquele sobre quem vires descer e pousar o Espírito Santo, é esse que batiza com o Espírito Santo. Ele não é só o removedor do pecado mundial, ele não é só aquele que aplaca a ira de Deus, ele é aquele que pega o santo convertido e mergulha no Espírito Santo de Deus. Porque a palavra batizar, baptizo no grego, quer dizer emergir, mergulhar. Eles usavam essa expressão quando alguém morria por afogamento. Além de Cordeiro de Deus, é aquele que nos mergulha, é aquele que nos molha, é aquele que nos banha, é aquele que nos enche do Espírito Santo de Deus. E ele é mais do que isso. João, ele nos mostra que ele é o noivo da igreja. Capítulo 3 e o verso 29. O que tem a noiva é o noivo. O amigo do noivo que está presente e o ouve, muito se regozija por causa da voz do noivo, pois esta alegria já se tem cumprido em mim, convém que ele cresça e que eu diminua. O testemunho de João é que Jesus é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Jesus é aquele que batiza com o Espírito Santo. E voltando à fala do testemunho, veja, é só o Espírito Santo de Deus, porque ele veio para convencer o homem do pecado, da condenação e do juízo. É só ele que pode transformar, mas ele também é o noivo. E a Bíblia diz que quando João começou a ouvir a falar do crescimento do ministério de Jesus, algumas pessoas foram querer criar intriga, dizer: aquele que você falou, aquele que você testemunhou, ele está crescendo mais do que você, ele está batizando mais do que você. João diz: olha, ninguém faz nada se não for autorizado pelos céus. Se ele está fazendo isso é porque ele tem autorização de Deus. E quando o noivo ele encontra com a noiva, o amigo do noivo ele fica muito satisfeito, e ele disse: eu já tenho esta alegria em mim, convém que ele cresça e que eu diminua. Além da credibilidade de João, além do testemunho que João tinha, o que nos impressiona também na pessoa de João é que o próprio Senhor Jesus, no capítulo 5 e o verso 33, Jesus vai remontar lá aquele momento em que mandaram algumas pessoas averiguarem João. Verso 5 do capítulo 33 diz: mandastes mensageiros a João, e ele deu um testemunho verdadeiro. A verdade, ela joga a luz sobre o erro. E ao jogar a luz sobre o erro, ela faz com que o homem reflita da sua condição, para que este homem ele possa se humilhar diante do Senhor, e assim modificar a sua postura.
Pois o texto bíblico diz: humilhai-vos perante a potente mão do Senhor, e ao seu tempo Ele vos exaltará. O testemunho de João era um testemunho verdadeiro, um testemunho que jogava luz sobre o erro daqueles que estavam na obscuridade, para que eles pudessem entender quem era Cristo Jesus. Para nós finalizarmos nesta noite, eu quero que você volte ao texto da nossa leitura, capítulo 10 e o verso 41. O testemunho que transcende, o testemunho eficaz, é justamente esse testemunho do verso 41, quando ele diz assim: iam muitos ter com ele. Esses iam muitos são aqueles que saíram de Jerusalém, que estavam debaixo das influências, que estavam embaixo da poluição dos religiosos que rejeitavam a pessoa de Cristo Jesus. Quando eles saem de Jerusalém e eles vão até o local onde Jesus está, que é Betânia, 9 quilômetros de distância, e eles chegam diante do Senhor, eles diziam: realmente João não fez nenhum sinal. Eles dizem para Jesus: Jesus, curar cego, João não fez. Levantar paralíticos, João não fez. Jesus curou um cego no capítulo 9. Jesus levantou um paralítico no capítulo 5. No capítulo 6, Jesus multiplicou pães e alimentou mais de 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Eles dizem: Senhor, João não fez nenhum dos sinais que você fez. Mas sabe de uma coisa, Jesus? Porém, tudo quanto diz a respeito deste, ou seja, a respeito do Senhor, era verdadeiro. A maior alegria de uma testemunha, ela poder ver que o seu testemunho é confirmado diante daqueles que veem e diante daqueles que ouvem tudo aquilo que foi relatado. Lá em Marcos, no capítulo 6, quero que você volte um pouquinho comigo, mostra o momento em que João, o Batista, este que dá o testemunho, ele é morto. Marcos, no capítulo 6, e a Bíblia nos vai mostrar que, quando os discípulos de João Batista, ele é morto por Herodes Antipa, um tirano, um déspota daquele momento histórico, e é interessante que o próprio Herodes, antes de matar João decapitado, ele mesmo testemunha a credibilidade de João. Marcos capítulo 6, o verso 20 diz assim: porque Herodes temia João o Batista, sabendo que era homem justo e santo. Ele conhecia quem era João, só que João estava o interpelando por causa de um erro de adultério que ele estava cometendo, e por causa disso ele prende João e manda matar João. Quando os discípulos de João o Batista sabem que ele está morto, olha o que acontece. Lá no verso 29, no mesmo capítulo 6, os discípulos de João, logo que souberam disso, ou seja, da morte, vieram, levaram-lhe o corpo e o depositaram no túmulo. Se nesse momento histórico, os discípulos de João soubessem daquele testemunho que as pessoas dariam lá em Betânia, que está no capítulo 10, verso 41, dizendo assim: ó, João não fez nenhum sinal, Senhor, mas tudo que João falou era verdade ao teu respeito. Eu imagino que o epitáfio de João, ele ficaria da seguinte maneira: o testemunho de João permanece eficaz, mesmo ele tendo saído de cena. Um testemunho verdadeiro, um testemunho autêntico, ele sobrevive mesmo diante da morte daquele que testemunhou. E o resultado deste testemunho, nós vemos justamente no versículo 42, quando eles dizem da seguinte maneira: após declararem todos esses fatos, o texto bíblico nos mostra que eles vão colocar da seguinte forma: que eles creram no Senhor Jesus. João capítulo 10, que é o último versículo, e o verso 42, e diz: e muitos ali creram em Cristo Jesus. Convido você a estar em pé no nome do Senhor Jesus. O testemunho é eficaz pela credibilidade da testemunha. Homem justo, homem santo,
homem que entendia que ele não era o Cristo, mas ele era a voz que proclamava, que anunciava, que testemunhava, que mostrava a veracidade de quem era Cristo Jesus. O testemunho é eficaz pela declaração, quando você declara a verdade dos fatos, quando existe coerência no seu relato, quando você não entra em contradição. Toda a sua vida, desde o momento da sua concepção, quando Zacarias, você encontra isso lá no livro de Lucas, no capítulo 1, ele está exercendo o seu trabalho sacerdotal. O anjo Gabriel aparece diante dele e diz: olha, você vai gerar um filho, e ele vai ser cheio do Espírito Santo desde o ventre materno. O testemunho de João era verdade, porque jogava luz sobre o erro de todos aqueles que estavam na obscuridade. O testemunho também lhe é eficaz, porque ele sobrevive à própria testemunha, por ser confirmado no que se vê e ouve em relação ao testemunhado. Aquele grupo de pessoas que saíram de Jerusalém e foram até Betânia com Jesus, ele diz: é verdade, João não fez nada do que o Senhor fez, mas tudo que João falou sobre o Senhor, isso é verdade. O Senhor é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O Senhor é aquele que existiu antes mesmo dele. O Senhor é pré-existente. O Senhor é aquele que aplaca a ira de Deus. O Senhor é o noivo que hoje está com a noiva, e Ele está aqui entre nós. É interessante que quando você olha lá no capítulo 7, quando Jesus fala sobre a representação do Espírito Santo, diz que o Espírito Santo ainda não tinha vindo. No entanto, o Espírito Santo de Deus, ele está se manifestando através da pessoa de Cristo Jesus, trazendo a lucidez, movendo vidas e corações. E a primeira pergunta que eu quero lhe fazer nesta noite: quem deu crédito à nossa pregação? A quem se manifestou o braço do Senhor? Se você sentiu algo no seu coração, como que te impulsionando, como te gerando uma força, como te empurrando para um novo procedimento, eu quero te dizer, isso é a presença do Espírito Santo de Deus na tua vida. Lembre-se que eu disse para você, o que antecede e o que transcende o culto cristão. O que antecede o culto cristão é o Espírito com que cultuamos. Onde estiverem 2 ou mais pessoas reunidas em seu nome, ali Ele está presente. Você crê nisso? Você crê que aonde Jesus está, algo de extraordinário sempre acontece? Você crê que Jesus continua vivo e continua operando através da sua igreja, que Ele continua abrindo os olhos aos cegos, que Ele levanta paralítico, que Ele transforma a tua vida, que Ele te faz numa nova criatura? Ele está aqui nesta noite. Você pode senti-lo, Ele é real. João não fez nenhum milagre, mas tudo que João falou ao seu respeito é verdade. E por isso nós nos movemos 9 quilômetros, por isso nós deixamos a religiosidade de Jerusalém, por isso nós chegamos em Betânia e nós cremos no Senhor, aleluia. Não sei o que você precisa abandonar, é só você que sabe. Mas o impacto dessa experiência que você está vivendo hoje, o impacto dessa experiência transformadora, ela muda o teu caráter, ela muda a tua ética, ela muda a tua moral, ela te faz relacionar melhor com os teus semelhantes. Tua postura no teu ambiente de trabalho, na sua vizinhança, será transformado pela glória e a graça do Senhor. E isso vai transcender este momento. Isso vai se manifestar amanhã, segunda-feira, na terça-feira, na quarta-feira, na quinta-feira, o resto da tua vida, até o momento em que a trombeta de Deus irá soar e nós partiremos com o Senhor para o encontro com Ele nos ares. E eles creram. Você crê que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo? O que você tem feito como testemunha de Jesus neste mundo? Foi dito aqui pelo pastor Beto,
que a natureza aguarda ansiosamente a manifestação dos filhos de Deus. Não deixe mais a natureza aguardar. Diga: eu estou aqui, eu sou filho de Deus. Senhor, me usa, Senhor, usa minhas mãos para ser colocada sobre os enfermos, eles serem curados. Senhor, dirige a minha vida. Vamos testemunhar com o nosso viver diário ao mundo inteiro que Jesus é a graça, que Jesus é a verdade de Deus para todos nós. Deus abençoe em Cristo Jesus. Voltará do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás, aleluia. Só em ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás. Um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás, aleluia. Isaías 43 traz uma palavra sobre testemunha, que já falou com muitas pessoas aqui. Ser testemunha tem a ver com fazer parte, testemunhar, estar conectado com aquilo que aconteceu. Você não pode testemunhar se você não viu, se você não estava presente. O Senhor nos chamou para sermos as suas